Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos blocos de construção que fazem o software ser, entre aspas, inteligente. Pois é, estamos falando das estruturas condicionais, aquela ferramenta que dá ao programa o poder de tomar decisões e reagir de formas diferentes a cada situação. Bora começar? Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa entendendo por que os programas precisam, afinal, tomar decisões. Logo depois, vamos conhecer a ferramenta principal para isso, que é o if-else. Em seguida, a gente aprende a lidar com múltiplos caminhos, ver como uma coisa leva a outra com decisões dentro de decisões e, para fechar com chave de ouro, aprendemos a desviar das armadilhas mais comuns. Beleza, começando pela primeira parte, programas que decidem. Vamos entender essa transição de um programa que segue um caminho reto para um que encara uma estrada cheia de opções e bifurcações. Tá, mas como é que um software realmente faz uma escolha? Pensa assim, a maioria dos programinhas mais básicos segue uma linha reta, sabe? Executa uma instrução, depois a próxima, de cima para baixo, sem desvios. Só que o mundo real é bem mais complexo que isso, e os programas precisam conseguir se adaptar. É aí que a mágica acontece com a estrutura condicional. Pensa nela como se fosse um guarda de trânsito dentro do código. O programa chega nesse ponto, para e faz uma pergunta, tipo: o usuário é maior de idade? A resposta é sempre sim ou não, verdadeiro ou falso. E, com base nisso, o código decide se segue pela direita ou pela esquerda. É isso que dá ao software a capacidade de reagir. Vamos para a parte 2. Agora a gente vai conhecer a ferramenta mais fundamental de todas, o if-else, que é tipo a nossa primeira grande bifurcação na estrada do código. O if, que é o nosso C, é o começo de tudo, e é igualzinho ao nosso raciocínio do dia a dia. Se estiver sol, eu vou à praia. É uma ação que só acontece se uma condição específica for verdadeira. Simples assim, direto ao ponto e incrivelmente poderoso. Olha só que interessante como o fluxo funciona na prática. Primeiro, o programa chega naquele ponto de decisão. Aí ele para e pergunta: e aí, isso aqui é verdade ou mentira? Se for verdade, ele executa aquele pedacinho de código que está dentro do if. Se for mentira, ele simplesmente pula aquele trecho todo e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Só que o if sozinho tem uma limitação, né? Ele só diz o que fazer se a condição for verdadeira. Mas e se for falsa? A gente precisa ter um plano B. E é exatamente para isso que serve o else, o nosso senão. Aqui a gente vê a diferença de um jeito bem claro. Com o if simples, se a condição for falsa, o programa ignora e segue em frente. Já com o if-else, não tem escapatória. Ou o programa vai por um caminho, ou vai pelo outro. Um dos dois blocos de código sempre vai ser executado. Ok, terceira parte. E quando a vida não é só sim ou não? Vamos ver como navegar por cruzamentos bem mais complexos com múltiplas opções. Para lidar com várias opções, a gente usa o elif, que é basicamente uma abreviação para else if, ou se não se. É como se a gente montasse uma escadinha de verificações. O programa testa a primeira condição. Deu falso? Beleza, ele desce para o próximo degrau, o elif, e testa de novo. E vai fazendo isso até encontrar uma condição verdadeira ou chegar no fim da escada. E aqui, o pulo do gato é saber qual ferramenta usar. A cadeia com if, elif, else é super flexível, ótima para testar várias condições diferentes e complexas. Já o switch é o especialista. Ele é perfeito para quando se tem uma variável e a gente quer comparar ela com uma lista de valores fixos. Pensa num menu de opções de um aplicativo. O código fica muito mais limpo, muito mais fácil a ler. Chegamos na quarta parte, decisões dentro de decisões. É a arte do aninhamento, quando um caminho que a gente escolhe já nos leva direto para outra encruzilhada. Isso pode parecer complicado, mas a lógica é bem simples, na verdade. Aninhar nada mais é do que colocar um if dentro de outro if. Usando o exemplo do aluno, primeiro o programa pergunta: o aluno passou? E atenção, a segunda pergunta, a nota foi alta para ter menção honrosa, só é feita se a primeira resposta for sim. Uma verificação depende da outra. E para fechar, a quinta parte, como não cair nas armadilhas. Porque, saber usar a ferramenta é uma coisa, mas conhecer os perigos da estrada e como evitá-los é o que realmente faz a diferença. Essa aqui, olha, é clássica. É talvez o erro mais comum de quem está começando a programar. E o pior é que é um erro silencioso. O programa não quebra, ele não dá um alerta, ele simplesmente faz a coisa errada. Vamos entender o porquê. Presta bem atenção na diferença aqui. Um sinal de igual sozinho não pergunta nada, ele afirma, ele dá uma ordem. Valor igual a 5. Está dizendo, valor agora é 5.
E isso, dentro de um if, quase sempre vai ser avaliado como verdadeiro. O que a gente quer fazer é perguntar, e para isso usamos 2 sinais de igual, 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 ou até 3, igual, igual, igual. Aí sim, estamos comparando. O switch tem uma pegadinha bem específica. Se a gente esquecer de colocar a palavrinha mágica break no final de cada caso, o programa não para onde deveria. Ele simplesmente continua executando tudo que vem pela frente. É o chamado fall-through. Dá uma olhada nessa tabela, ela deixa tudo bem claro. No exemplo da esquerda, sem o break, o programa entra no caso 2 e imprime quase lá, e não para. Ele cai direto para o caso 3 e imprime aprovado também. O break funciona como um sinal de pare. Ele diz, ok, já achamos o que precisava, pode sair desta estrutura agora. E essa é outra armadilha que não é de sintaxe, é de pura lógica. A ordem dos fatores aqui altera e muito o produto. Quando a gente trabalha com faixas, tipo idade ou nota, a ordem das verificações é tudo. Se não for da mais específica para mais geral, a lógica quebra. Olha só esse exemplo da idade, para entender bem. No código da esquerda, se uma pessoa tem 25 anos, a primeira pergunta é: a idade é menor que 60? Sim, é. Então o programa entra ali e acabou. A segunda verificação, que era mais específica, idade menor que 30, nunca nem acontece. Já na ordem correta, a gente começa pelo mais restrito. É menor que 30? Aí sim a lógica funciona como deveria. E para a gente amarrar todas as pontas, essa citação aqui é perfeita. Estruturas condicionais são essenciais no desenvolvimento de software, pois permitem que os programas respondam a diferentes entradas e situações. Sem a capacidade de tomar decisões, um programa seria incapaz de lidar com a complexidade do mundo real. É isso. É essa capacidade de decidir que transforma um monte de código em uma solução de verdade. Isso tudo nos traz para uma última reflexão. As condicionais são as ferramentas que dão ao código a capacidade de analisar, de se adaptar e, no fim das contas, de resolver problemas do mundo real. Então a grande pergunta que fica é: que problemas interessantes o código pode aprender a resolver com elas?